Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Ou ouvindo, né? Sim, bom, que a paz de Jesus chegue até os seus lares, né, as seus ouvidos, como uma música muito bela, né? Graças a Deus. Você falou, chegue até os seus lares, aí eu emendei na cabeça, e celulares, que é para poder rimar. Ah, então tá aí, lares e celulares. Muito bobó. Vamos para os nossos recadinhos Vamos sim. de Antes todo. de mais nada, por favor, Curte, dê o like. comenta, compartilha, Não ajuda. esqueçam de dar o like, por favor, porque há N visualizações, mas poucos likes, né? E É como verdade. isso também acontece comigo, acontecia, porque agora eu já me corrijo, eu assisto algo, eu me interesso, eu gosto, mas esqueço de curtir. Sim, Então, só a gente estando na pele dos que estão pedindo, para saber o quanto é importante que você se manifeste. sim. Até porque, como a gente costuma falar sempre, a caridade para a doutrina espírita é essa, é a divulgação. Então, quanto mais curtida, quanto mais comentário, quanto mais compartilhamento tiver, maior o alcance. Então, né? E interagir, né, Anderson? Sim, Interaja, compartilhe, por favor, porque o compartilhar vai ajudar a doutrina, a casa, o estudo, em uhum, todos os ângulos possíveis. Inclusive, vai ajudar aquele que está ouvindo. sim, Você imagina que um dia desse eu ouvi o programa da é, Berenice Lima e a Deusa, da Rádio Rio de Janeiro. Elas falam sobre as obras de André Luiz. uhum, E é maravilhosa, as duas são maravilhosas. E ela estava contando, foi a Berenice Lima que estava contando, que elas receberam uma carta sem identificação. hum, Elas estavam comentando, o assunto que elas comentavam era sobre suicídio. Foram falar do tema suicídio, baseado nas obras de André Luiz. sim, Então, elas comentando, e aí o que acontece? Elas começam a sair do assunto, assim, do nada, e ir para o homicídio. E elas estão tentando voltar de maneira. Só quem faz programa sabe que é isso, né, Anderson? sim, A é, gente, de repente, sem querer, a gente é, sai. E aí está voltando. E ela falou nesse dia sobre homicídio e tal, e ela foi voltando ao assunto do suicídio e tal, e beleza. Passado alguns dias, ela recebe uma carta, eles recebem na rádio uma carta, via correio, sem identificação, dizendo que a pessoa estava com intenção de matar o padrasto. nossa, E que, daí foi até a casa da avó, que mora longe, buscar uma faca, para que não. Era o crime perfeito. Não usaria nada de casa, era o crime perfeito. Então ficou na espreita, e quando essa avó entrou no banheiro para tomar banho, ele entrou em casa para pegar essa faca. Só que a avó tinha na cozinha um rádio sintonizado no programa. E elas falaram sobre o quê? Homicídio. E ele foi parando, parando, parando. Era muito forte o que elas falavam. Uma falava, a outra falava, mas não era isso que a gente queria, estava falando e tal. E ele foi se envolvendo. A avó saiu do banheiro e ele perguntou: que programa é esse?
o que é isso? E a avó passou a conversar e falar e tal, e não sei o quê. E foi, quer dizer, os obsessores são afins, tá, gente? Mas dão uma forcinha maior. E aí, com aquilo ali, conseguiu afastar os obsessores e ele voltar à consciência plena, que aquilo era um erro. Então, acontece muito isso. Você compartilhar esse estudo pode ajudar muito a uma pessoa que não tem noção. Sim, com certeza. É como eu contei já algumas vezes, eu não lembro se eu já falei isso aqui no programa. Acho que sim, quando a gente mencionou sobre música. Aliás, eu não sei se vocês repararam, mas na descrição sempre tem o link da nossa playlist lá no Spotify. E até a respeito dessa playlist também tem gente que fala, eu coloco para ouvir quando eu preciso me acalmar e tudo mais, que a seleção foi muito boa. E a intenção é essa mesmo. Mas de uma vez em que o vizinho, eu estava lá na casa do João, né, na ocasião, estávamos saindo do trabalho da cromoterapia para voltar para casa para almoçar, para depois ir para a evangelização de tarde e depois voltar para casa. Então, essa correria toda, vocês imaginam como é que a gente chegava no fim do trabalho no sábado, né? Isso pleno sábado. Então era sábado de tarde, a gente cansado, doido para ir tomar um café, e o vizinho na rua, assim, um pouco à frente, estava ouvindo um funk pesadão, alto, mas muito, muito, muito alto. E a gente pensou, o que que a gente vai fazer? Porque isso está entrando em casa, né? De certa forma, a música preenche os ambientes. E ela preenche com o quê? O que você ouve que preenche o lugar onde você está? E aí a gente pensou, tá meio pesado, vamos fazer alguma coisa? Aí o João teve a ideia de deixar a TV rolando, assim, 3 horas de música clássica. TV ligada na sala, com o volume alto, e já abafou um pouco o som. Então, o som que chegava para a gente era da música clássica bem baixinha, e bem menos do funk rolando do lado de fora. Fomos para a cozinha para tomar o café e tudo mais. Quando a gente voltou para a sala, se deu conta de que o vizinho tinha parado de ouvir funk. Parado completamente. Assim, em questão de meia hora, sabe? Olha como quebrou a sintonia do ambiente e se espalhou em volta. E olha como a sintonia do que é bom prevalece sobre aquilo que é denso. Então, faz É, uma diferença danada. faz sim, a vibração, vibrar. Sim. Então, pode compartilhar, porque, inclusive, a gente consegue muito mais seguidores, vamos conseguir, não só, eu já falei, saturar as mesmas pessoas de pedir ajuda, Sim. entendeu, gente? Uhum. Eu não tenho vergonha de pedir, eu peço mesmo alimentos, porque tem quem tem fome, como dizia Betinho, tem pressa, Uhum. com fome a gente não consegue equilíbrio suficiente, a concentração. Se você não conseguir, você não mora na ilha, você é de fora, faz o seguinte, faz, né? QR Code do PicPay, aí no cantinho da tela, E ou aqui o embaixo. e-mail, nossa chave Pix, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Qualquer Isso, ajuda é bem-vinda. Qualquer. isso ajuda não só nas compras que a gente não conseguiu as doações, mas também para a despesa da nossa casa física. Sim, Ela se mantém, ela não pode acabar. Muita gente depende desta casa. sim. Nós médios e as pessoas que ali frequentam, porque tanto os médios como as pessoas que frequentam estão procurando o quê? A paz, Sim. a sabedoria, a, o bálsamo salutar para nossas vidas, né? A Uhum. força, o caminhar. Então, quem puder ajudar, nós agradecemos muito.
E tenham pena dos médiuns, porque assim, se as pessoas vão frequentando a nossa casa em busca de tratamento, elas fazem o tratamento, muitas seguem a vida, outras continuam frequentando, mas, como já disse a Márcia algumas vezes, o médium está em tratamento eterno. Então, não é? Tenham pena da gente. A gente está ali para ajudar, sim, mas principalmente para ser tratado também. Principalmente, gente. Uhum. E o que mais? Além disso, outra forma Nomes de da ajuda. irradiação, Isso, né? isso. Outra forma de ajudar é o nome. Lá tem o site aqui inscrito na descrição do vídeo. E também é uniãoespiritarmatiz.org. Lá no nosso site tem um formulário para a cura espiritual. Você pode colocar o nome completo, endereço completo da pessoa que está precisando. Se ela estiver no hospital, coloca lá direitinho em que local ela está. Se ela estiver em casa, você pode escrever novamente para atualizar o endereço. Não precisa ficar colocando toda semana, porque dá o tempo da espiritualidade trabalhar conforme for necessário para aquela pessoa. E confia que eles estão sendo assistidos. Né? Ouviu minha amiga Drica, a mãe do Igor? O Anderson deu toda a explicação. Coloca o nomezinho lá, tá bom? Funciona e é uma entrega também, né? A confiança. E lembrando sempre que não substitui o tratamento médico. As duas coisas andam em paralelo, né? Tratamento espiritual e tratamento do corpo, porque precisamos dos dois. Isso. Mais alguma coisa? Sim. Aqui também tem o link da inscrição para prece pelos desencarnados. A inscrição vai até dia 5, sábado. Então, você tem até dia 5 para colocar o nome dos queridos que vão para a prece pelos desencarnados, para o nosso momento de homenagem. E a prece vai acontecer no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, Santo Antônio. às 9 horas. Mais inscrições até dia 5. Isso. E é só isso tudo. Então tá, qualquer coisa a gente lembrando, a gente já aproveita durante o programa, a gente fala. Sim. Mas hoje nós vamos falar sobre Um assunto que a gente já conhece, a gente já faz, a gente já cumpre. Muito de boas, tudo super tranquilo. Né? evolução e perfeição. Seria a evangelioterapia de número 12 na nossa casa espírita, né? Evangelho e cromoterapia. Uhum. Então, vamos lá? Vamos para a nossa máxima. Vamos para a nossa máxima. Dentre evolução e perfeição, o que é que nos aguarda? Tranquilo. Podem ficar tranquilos. E a gente tem um potinho de semente. E aí vocês vão entender por que das sementes já já. Mas o que Jesus diz a respeito? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48. Fácil, né? Muito. Eu estava muito pensando a respeito desse tema enquanto me preparava para a gravação, porque eu pensei assim, gente, perfeição é algo que está sendo tão cobrado da gente nesse último ano, mas tão, tão cobrado, só que uma perfeição que não é exatamente essa que Jesus estava falando. Vou deixar para comentar sobre depois do nosso destrinchar, né? Essa máxima ela nos traz uma responsabilidade enorme, né? Ela assusta. Imagina Jesus dizendo isso para a gente. Aí a gente vai falar, ele pode falar, ele é Jesus, né? Ele pode passar isso para a gente.
Mas ele, o mestre, ele é muito sabido, ele é muito. É a sabedoria de um mestre mesmo, né? Um mestre, irmão querido. Porque, olha como ele fala, vocês perceberam já que Jesus tem certas palavras que ele fala, meu pai. Uhum, Tem outras, ele fala, Pai Celestial, nosso, uhum, nosso Pai. E às vezes ele fala vosso. uhum, No caso aí, ele colocou essa palavra vosso. E ele cria um ciclo infinito nisso aí. Esse vosso, ele que ele está colocando, é a maneira como cada um vê o Pai. uhum, Ele te deixa bem à vontade, para que você não sinta o que eu senti da primeira vez que eu li essa máxima de Mateus. Eu falei, nossa, ele quer perfeição, a perfeição do Pai. Eu nunca vou chegar lá. Mas não, ele coloca de uma maneira desse vosso Pai que a criatura está em determinado patamar de evolução e de consciência, e nesse patamar que ela está, ela tem uma visão de Deus, correto? uhum. Ela compreende alguns atributos de Deus. Então, nessa medida que ele tem esse atributo, então eu vou ter também esse, eu quero esse atributo. Então eu corro atrás disso. Para quê? Para eu tentar ser perfeito quanto ele. Quando eu chego naquele patamar, eu já vejo Deus de outra maneira. Aí, como eu vejo? Vou tentar chegar. Então, é um ciclo infinito. Muito bom. E Deus é uma fonte inesgotável de perfeições. É uma fonte que abarca todas as dimensões da evolução. Para que é, é, eu sempre tenho uma meta a ser buscada. Jesus foi muitíssimo inteligente, porque na medida que cresce, eu subo um patamar de evolução. E eu agora a criatura tem uma nova visão de Deus, que se apresenta de novas características, novas qualidades, portanto, novas metas. Então, esse vosso vai sempre se atualizando. Não é interessante isso? Muito. Então, essa utopia é que nos alimenta. Tem um poeta chamado Eduardo Galeano, que ele conta de um amigo que era professor, e ele falava a seus alunos acerca da utopia. Ele estava explicando, e um dos alunos perguntou: para que serve a utopia? Aí ele respondeu: eu digo que a utopia está no horizonte. Eu caminho 2 passos, ela caminha 2 passos também. Se eu caminho 10, ela também caminha 10. Então, ela serve para isso, para que eu siga caminhando. Eu sempre tenho algo a alcançar, eu sempre tenho um objetivo. Então, Jesus nos apresenta isso, que Deus está sempre no horizonte. Muito bom. Para a gente sempre ir além. Para sempre ir além. Então, por isso, esse vosso, como você vê Deus? Muito bom. Lembra de um poema que tem do Osho, sobre prece até, que o Matuto falava: Deus, eu vou catar seus piolhos, eu vou fazer um cafuné. Então, olha a visão que ele tinha que Deus, olha o carinho que ele tinha. Era o carinho que ele podia dar. Ele não Uhum. tinha uma visão mais rebuscada de Deus. Ele tinha algo muito simples. Era assim que ele chegava. Qual era a perfeição dessa pessoa?
catar piolho, dos outros, era um carinho que ele fazia. Então ele vai subindo de patamar. Sim. E olha como isso tem tudo, tudo, tudo a ver com o que a gente busca passar e entender e botar em prática dentro do espiritismo, que é a importância da nossa reforma íntima, né? Uhum, É sempre ir além, é sempre se melhorar um pouquinho mais. Muito bom. Muito, sempre. muito bom. Essa Que semana eu escutei que se a gente melhora 1%, foi uma moça que falou que ela tentava melhorar pelo menos 1% a cada dia. Imagina se ela realmente conseguir, quanto vai dar no final do ano? é. A gente sabe que é Muito bom. difícil, mas não é impossível. Olha a dica aí também de Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, que ele dá a deixa, né, de como a gente pode fazer para sempre se melhorar, que é aquela autoavaliação diária. Então, deitei ou peguei aquele tempinho ali para meditar a respeito do meu dia, e aí me pergunto, o que que eu fiz hoje que foi melhor do que ontem? Como eu posso melhorar amanhã, né? É muito bom, é bem por aí. Vamos Vamos. desenvolver nosso tema, então? A gente já chega chegando assim, né, com a criatura humana. Ué, mas Jesus falou sobre Deus, falou sobre a perfeição, o que que a criatura humana tem a ver com isso? Já que a gente é tão imperfeito. A deixa está justamente em Deus, apresentado por Jesus como Pai. E ele aponta esse Deus Pai como perfeição. Olha como a gente aparentemente está desconectado disso, né? Como a gente está solto. Onde é que a gente se encaixa nisso? Se Deus é perfeito, o que que a gente está fazendo aí? Ou melhor, o que que a gente está fazendo aqui encarnado, né? É, porque Jesus veio apresentar ele como Como Pai, como a nossa origem, é, e a gente chega a um destino. E qual é o destino? A perfeição, né? sim, né? Porque a gente já até ninguém, Jesus foi o primeiro a dizer isso. Ninguém tinha dito isso. Apresentava-se no Velho Testamento um Deus que ele era punitivo. Sim, cruel, Nem chamá-lo de pai não, nós de jeito nenhum. arriscávamos. E Uhum. Jesus vem tratar dessa intimidade, né, conosco. Jesus vem nos apresentar um Deus Pai, um Deus que acolhe. E Um se Deus, ele é feito, é, o nosso destino também é esse, né? lembrando lá quando Moisés escreveu a Gênesis, que disse que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós temos um pouco dele dentro da gente. Não é que, olha como a gente inverte a coisa, né? A gente acha que por termos sido feitos como imagem e semelhança de Deus, então significa que Deus é um homem. Mas não, a gente, nesse caso, vendo Deus assim, a gente está colocando Deus a nossa imagem e semelhança. E é o contrário. Se Isso, nós viemos dele, nós temos algo dele. E se Deus é muito perfeito, nós temos essa perfeição dentro da gente. Já pronta? Aí é que está o problema. Se a gente notar a ligação, a nossa ligação de origem é muito mais forte do que o nosso destino, porque ele ainda está em processo de construção. E uma coisa que você falou a respeito de Deus, nosso Pai, como Jesus colocou, eu fico imaginando se isso também não era um dos motivos para aquele povo lá da época
caí matando em cima dele, porque imagina que falta de respeito, né? Colocar Deus como pai. E aí, eu, voltando à memória de infância, lá, década de 80, lembrei de uma certa música que muita gente provavelmente conhece, da Xuxa, chamada Lua de Cristal, Aham. e ela fala: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E eu lembro do bafafá que deu na época, porque ela teve a ousadia de chamar Deus de o cara lá de cima. E eu nunca entendi isso. Você vê, eu criança não conseguia entender isso, porque eu achava normal, eu achava o máximo, eu achava legal ela colocar alguém tão próximo assim. Nossa, ela tá tão perto de Deus que ela chama de o cara lá de cima. É parceiro, Olha né? que intimidade, né? Pois é. Então, olha a importância também da gente ter que aproximar Deus. Porque a gente coloca essa perfeição, como você disse na máxima, tão distante que a gente nunca vai alcançar. E não é por aí. É a gente se aproximar de como a gente entende Deus. Esse pessoal que coloca Deus do lado, Deus dentro, ou como a Xuxa colocou o cara lá de cima, está muito mais perto do que a gente, que coloca Deus como perfeito e como inatingível, né? Verdade, perfeito, é isso aí. E olha, se filho de peixe é peixinho, Pois é. Filho de Deus é filho de Deusinho. gato é gatinho, filho de Deus. É Deusinho. Tá aí, a gente já falou sobre isso há pouco tempo, inclusive, né? Aham. Mas aí, desenvolvendo isso, temos uma pergunta. Se a gente tem essa perfeição dentro da gente, se essa perfeição está em nós, o problema aí está como essa perfeição está em nós. Como ela Por existe favor, dentro de nós. não se aflijam, porque cada um, depois dessa pergunta que foi feita, né, que o Anderson leu aí, cada um deve estar procurando. Ai, meu Deus, a mim eu perdi. Não tenho, não tenho. Olha, Calma. vou te dizer que essa é uma visão bem benevolente, porque a minha preocupação é no pessoal que pensa, poxa, então eu já sou perfeito, eu não preciso mudar nada. Esses é que são o problema. Não, eu não acredito que ninguém pense assim. Eu acho que ninguém pensa. É. Eu acho que todo mundo aqui, a gente quer se melhorar, sempre. Acredito que a gente, nesse se melhorar, se perca. Uhum. Sim, Né? O querer melhorar dá um passo maior do que as pernas. sim. E aí a gente se perde. É. E aí, Mas agora, falando um pouquinho sobre a minha reflexão durante o meu momento de preparação para a gravação, eu estava me perguntando a respeito dessa perfeição. Deixei as ideias virem para saber como é que eu entendi essa perfeição dentro desse quadro. E aí que eu falei que nesse último ano a gente tem sido muito cobrado para ser perfeito. Não sei se você já notou isso, né? Mas isso acontece o tempo todo. Só que como a gente é cobrado para ser perfeito? Por um lado, sim, a gente de alguma maneira é cobrado para ser o nosso melhor, mas aí vale a questão de que cada um vai no seu ritmo, dentro do seu passo, do seu caminhar. Mas a gente, do momento em que as coisas ficaram mais complicadas e a gente foi para dentro de casa para se distanciar, se isolar tanto quanto puder, para pensar no outro, se esperou que
a gente criasse um vínculo de solidariedade, de empatia muito grande, como no início, no primeiro mês, eu acredito que até aconteceu muito, sim. Mas depois as coisas tomaram uma proporção tão absurda que, ao contrário da empatia, veio a cobrança. A cobrança para você fazer o trabalho de um jeito perfeito dentro de casa, para você ser o filho perfeito ou ser a mãe e o pai perfeito, para você ser o aluno perfeito. E isso tudo dentro de condições que não são típicas da nossa vida, que são completamente fora do nosso normal, porque ainda as coisas não estão normais. Não tem como dizer que isso que a gente está vivendo agora é o novo normal, porque não existe um normal nesse momento. A gente ainda precisa de cuidados, a gente ainda precisa acordar e dormir com preocupações, e, além disso tudo, a gente dorme e acorda com as cobranças também, as cobranças para ser perfeito. Então, se a gente deixa escapar uma coisinha dessa suposta perfeição que nos é cobrada, a gente se sente mal, a gente é muito mais cobrado ainda. Então, olha como isso tudo está sendo bem cruel com a gente, né? Essa cobrança por perfeição. E será que é isso o que Jesus está querendo dizer, ou que ele quis dizer ali na máxima, de que a gente tem que ser Colocar. perfeito? Isso é um fardo muito É pesado, um né? fardo muito pesado, exato. Jesus não faria isso, certamente. A gente não tem como dar conta disso tudo, porque não é para ser assim. É para a gente desenvolver a empatia, a gente desenvolver o amor ao próximo e o amor próprio também. Não para a gente se atropelar e tentar dar conta de tudo, porque a gente, sinto dizer, a gente não vai dar conta de tudo. Hoje de manhã estava eu assistindo aula, pesquisando imagem para botar na nossa apresentação e pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Claro que uma dessas coisas acabou sendo deixada Valeu. de lado, porque a gente não dá conta, e não é para dar conta mesmo. Nós não fomos feitos para isso. A gente foi feito para dar um passo de cada vez. E aí entra o finalzinho da nossa apresentação que diz a resposta para essa perfeição cobrada. Como é que essa perfeição está em nós? Ela está como semente, em potencial. E a chave para que isso aconteça, para que a gente chegue mais perto dela, é justamente desenvolver. Então, olha como não é para a gente dar conta, é um passo de cada vez, é estar presente nesse momento, é saber onde a gente está e para onde a gente vai. E essas sementes, elas são pequenas e, em alguns casos, é até invisível. A Uhum. gente tem isso, às vezes, na gente, em um filho, em um sobrinho, onde, nossa, eu nunca imaginaria que ele fosse bom nisso, Sim, ou bom naquilo, né? Então, essa semente alguém desenvolveu, alguém ajudou a desenvolver, ou a própria pessoa mesmo, né? sim, Não, eu vou ser bom nisso. sim. Aí ela gosta disso e passa a desenvolver isso, que alguns chamam até dizer de perfeição, que a gente tem uma ideia de perfeição muito perfeição. O que é perfeição na natureza? É justamente se deixar fluir. É como diz Jesus lá no Sermão da Montanha, não é assim. Sermão da Montanha é esse que também de onde saiu a máxima, né? Para olhar, ele diz um pouquinho mais à frente, para a gente olhar as aves no céu, olhar os lírios do campo, porque é justamente para a gente treinar o nosso estar em sintonia com a criação. Isso também é perfeição, né? Sim, perfeito. E olha, gente, a cada momento da nossa vida nos oferece
coisas diferentes. Sim. Para a criança, é uma lição, o adolescente é outra. E para o adulto já maduro, é uma outra e mais dura, com certeza. Uhum. Você não vai dar uma lição para um adulto como você dá para uma criança, né? Paulo, em Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13, você Pegando aqui. pode ir para a gente? Sim. Vamos lá. Paulo diz assim: de fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Olha como ele coloca já de cara de que a gente não vai atingir essa perfeição se a gente for ainda desse tamaninho, né? Então, o alimento é o quê? Leite, né? Sim. Você tem que dar leite. Uhum. E No aí, 14, tem mais do 13? não, tem a mensagem, né, de Emmanuel a respeito disso. Tá, Mas pode ler, pode ler. essa mensagem de Emmanuel se chama Meninos Espirituais. E aí alguns trechinhos dela. Por exemplo, na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. E olha como isso tem a ver com o que eu disse ainda há pouco sobre a cobrança de perfeição, né? Isso, às vezes nós somos muito, nós nos cobramos demais, né? Demais. Seja leve. A Isso gente que se Emmanuel está cobra e a dizendo. gente também é cobrado, né? E ele fala justamente sobre isso. Aí eu lembrei E também de uma frase lá do Pequeno Príncipe, quando o rei fala para ele que é preciso exigir de cada um o que cada um é capaz de dar. Olha como sim, tem a ver, perfeito, gente. né? Porque olha como Paulo foi muito bom nisso. Porque no 14, ele fala assim: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uma criança não pode. Daí a gente entende o porquê que a doutrina espírita veio depois do cristianismo. Porque, Sim. olha só, o Velho Testamento se caracteriza pelo período inicial da infância. Por isso, tantas as encenações dos profetas. Uhum. Criança não aprende muito pelo teatrinho, pelas Sim. historinhas, pelos. Então, olha lá, quanta coisa, quanto simbolismo no Velho Testamento. Uhum. Conta da nossa infância espiritual. E aí veio o cristianismo. Já já tínhamos uma certa já, maioridade. E aí vem o espiritismo mostrando a nossa maturidade. Sim. Você vê que Emmanuel vem e conversa sobre isso direitinho. Agora eu posso falar assim com vocês. Aliás, Emmanuel, em todas, esse daí parece ser um capítulo que ele ama. Tem várias passagens sobre isso, né? É tão interessante também quando Kardec define o verdadeiro espírita. Ele está fazendo referência a essa passagem de Paulo, que Muito se bom. refere a essa epístola. Os maduros terão alimentos sólidos, não mais o leite. Sim. E quando Kardec define os bons espíritas lá, ele diz, ele deixa bem claro que o bom espírita não é simplesmente aquele que acredita em reencarnação, que sabe que existem fenômenos mediúnicos. O verdadeiro espírita é aquele que sabe de tudo isso, mas está sempre preocupado em se melhorar, em ser o melhor de si, né? Em dar o melhor de si. Você vê, ele está colocando a coisa para dentro.
Ele não está falando que o bom espírito é aquele que vai cobrar a mudança dos outros, não, tá? É aquele que vai melhorando o sentimento, Sim, melhorar sentimentos, pensamentos, é fazer essas sementes brotarem de maneira bem feita, né? sim. Tem nessa mensagem também de Paulo, assim, no último parágrafo, tem um pedaço bonito também que fala sobre quem já se sente pronto para ir além, né? Se a tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Ótimo, muito lindo. Porque Às vezes a a gente tende gente a achar, critica. a gente critica, a gente tende a querer a perfeição. Nossa, mas como você ainda não entendeu isso? Não entendeu porque não está no momento dela entender ainda. E outra coisa também, às vezes a gente critica muito os nossos irmãos evangélicos, porque eles falam muito do Velho Testamento. Uhum. Às vezes a gente critica os nossos irmãos católicos por acenderem velas. Gente, isso é algo que conecta. Não Cada um, é muito. cada um vai achar a sua forma de se conectar com Deus, como disse a Márcia no início, de acordo com a forma como vê a perfeição nesse Deus. Se Jesus nos respeitou, pedindo que nós víssemos o nosso Pai, por que que nós vamos criticar? Pois é. Porque a gente é Né? tão legalzinho com quem está do lado. Então, Emmanuel foi muito bonito. Se a gente pode alcançar voos altos, tem lá embaixo os que ainda estão colocando a plumagem e Uhum. que vai atingir o mesmo voo, a mesma altura que a gente. Ou Sim. passar, Exatamente. provavelmente. Porque Igual. muitas vezes está ali só pegando fôlego. Sim, acontece. Às vezes a pessoa deslancha e é a gente que fica para trás. E a gente é que fica, a gente vê muito isso em determinados estudos. Sim. A pessoa emperra ali, mas depois que ela pega o embalo, ela vai direto. Uhum. É bem verdade. Mas você quer ler mais alguma? Você pode escolher aí, nós temos tanto para ler. Se quiser Vamos ler lá. aquela última, do próprio Emmanuel. Essa combina bem porque a gente está falando tanto, né, de como a gente enxerga Deus, e o nome Aham. desse texto é Ante a Ideia de Deus. Diz assim: observa a grandeza incomensurável da criação e não pretendas ultrapassar o futuro no ousado tentame de traduzir o conceito de Deus na estreita palavra humana. Então, olha, não tenta entender Deus definindo com palavras, porque isso é complicado. Não há, não há. E aí ele faz uma analogia interessante. No macrocosmo, galáxias infindáveis arrastam consigo milhões de mundos no turbilhão da vida universal. E no microcosmo em que te agitas, a simples casa orgânica em que resides, ou seja, seu corpo de carne, permanece constituída por trilhões de células, que, a seu turno, se compõem de forças múltiplas no mundo atômico a te desafiarem a imaginação para inventários e cálculos muitas vezes frios e inúteis.
Então, a gente não consegue nem entender o próprio corpo, que é entender Deus, né? Não seria justo pedir à gota d'água uma definição do oceano, tanto quanto ao verme é defesa qualquer explicação do sol, embora a gota líquida guarde consigo o sabor do mar e o verme se rejubile ao contato da luz. Olha como ele foi sutil nessa comparação, né? Colocando a gente como gotas de oceano e Deus como mar. Aí o triste é que ele compara a gente com um vermezinho também. Normal, normal. Né, já acabou, não? Acabou a mensagem? Ele continua mais um pouquinho, mas eu acho que a gente pode ficar com esses dois parágrafos que são tão significativos, né, para a gente parar e pensar no que a gente pode fazer para seguir adiante e entender Deus. E a gente tem que evitar cair nesse tipo de labirinto. Sim. Entender Deus. Porque se o próprio Chico, você lembra que ele foi levado para fazer uma viagem, né? E chegou lá, ele começou nessa viagem, a gente já conversou isso, acho, no nosso estudo, né? Foi. E que ele viu a máquina funcionando perfeitamente. Ele viu os outros Cristos, ele viu os outros planetas, começou a ver outras galáxias e as coisas funcionando perfeitamente. E daí ele caiu em si, isso é Deus? Eu queria beber um cafezinho. É melhor. Que era melhor, né? Pois é. E se Chico mesmo começou a entrar nesse labirinto e foi dando uma perdida, Chico, imagina eu. Então, vamos usufruir da condição de filhos. Sim. E assim, você tem a sua visão de Deus, você não precisa impor para as outras pessoas. A ninguém. Porque cada um vai ter uma visão de Deus diferente. Cada um vai entender Deus da sua forma. É curioso porque eu tenho percebido muita gente que se diz ateia, se fala, eu não acredito em Deus. E aí você começa a conversar com a pessoa e a pessoa fala, não, mas eu acredito numa energia que está em tudo porque existe harmonia no universo. E eu pensando, mas isso é Deus. E aí a pessoa fala, não, mas eu não acredito naquele Deus que pune, que castiga. E eu pensando, mas isso é Deus para aquelas pessoas daquela época. Não para você. Não para você. Não precisa Ou pode ser. ter até gente na época de hoje achando que Deus é punitivo. Ainda mas é como ela enxerga Deus. Isso aí. Talvez se sinta tão culpada que Deus, para ela, é um Deus punitivo. Sim. Ou tão culpada, ou dentro dela, e olha como aí entra a coisa da semelhança, né? Dentro dela ainda tem esse impulso belicoso, essa coisa de brigar, de querer guerrear com o outro tão forte que ela vê Deus dessa forma. Porque Deus reflete o que está dentro dela. Deus que ela enxerga, não exatamente o Deus que existe. Porque antigamente havia Deus para tudo, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da colheita, o Deus. Porque é tudo tão perfeito que só pode ter um Deus mandando ali. Sim. Como são muitas coisas, olha, gente, não era. A gente acha hoje em dia que é infantil, mas não era para o tempo. Se a colheita é perfeita, se a planta é perfeita, se o trovão, a chuva, por que não havia um Deus para isso, um Deus para aquilo? Cada um cuidando de uma coisinha. De uma coisinha, era como se via o Deus na época. Kardec fala disso na codificação espírita também, de que e no livro dos espíritos, os próprios espíritos explicam isso, que toda a mitologia foi criada justamente para tentar explicar Deus, e que esses deuses, como eram vistos, na verdade eram sim espíritos grandiosos que coordenavam cada efeito.
Então, olha como Sim, tem fundamento. de tudo não estava errado. Então, por quê? Só que há um comando para tudo isso. É, pois é. E aí, quem comanda? Como comanda? Então, acho que esse tema de hoje é muito mais para a gente parar e pensar como a gente enxerga Deus do que querer entender de fato, né? Porque esse Sim, como a gente enxerga é que vai dar a chave para essa perfeição que Jesus orienta lá no Sermão da Montanha, né? sim. Então, gente, a gente já vai terminando, né, a nossa, o nosso estudo de hoje, Uhum. a nossa terapia, evangelioterapia de hoje. Na sexta-feira, nós estaremos aqui com uma parábola maravilhosa, para a gente entender um pouquinho mais disso, porque se Deus está dentro da gente, nós temos que aperfeiçoar essas sementes. Porque cada um foi dado a sementinha. Não tem ninguém aqui sem semente de evolução e É, de perfeição. Ninguém. não. Até aquela criatura que você olha e fala, acho que não é filha de Deus. Ela é também. Ela é também, e tem as sementinhas também. E aí nós vamos ver melhor essas sementes, né, Anderson? Sim. Na Sexta-feira a sexta-feira. gente vai entender como a gente pode melhorar, aperfeiçoar e seguir adiante nesse caminho de evolução e perfeição. Isso mesmo. Por Então, gente, enquanto, a gente pede aquele like caridoso. esquece, tá, gente? Não esquece. E comente também, Comenta, tá? Boa noite, meus compartilha. amores, aqueles que estão sempre lá. Muito obrigada Muito pelo amor por vocês. compartilhar. Obrigada, até sexta-feira, viu? Até sexta-feira, se Deus Boa quiser. noite. Boa noite.